Boa tarde a todos, obrigado pelo retorno. A gente sabe que depois do almoço bate aquela preguiça, aquela vontade de ficar tranquilo, mas tem muito conteúdo aí para a gente explorar ainda. Só para sintetizar rapidamente, no primeiro bloco que a gente teve pela manhã, a gente viu aí o cenário global de fintechs com o Horn, depois seguimos com cases de fintechs que já estão operando aí em países como Israel, Singapura, Estados Unidos, Europa. Depois tivemos um painel de Venture Capital e atração de capital de risco. Foi fantástico, deu até pena de ter que bloquear a discussão, o tema. E agora a gente vem seguindo a sintonia dos temas e conteúdo para dar uma visão bem ampla para vocês, com a Raquel Kibrit, representando a Externa Boutique de Internacionalização. Inclusive, a Raquel esteve discutindo aí na concepção desse projeto, a gente trocou muito, né, Raquel? Então, é uma honra ter você aqui representando um tema tão relevante para o ecossistema, por favor. Obrigada, viu? Imagina, showtime. Obrigada. Espera aí, me ajuda aqui. É esse? Isso. Certo? Exatamente. Tá bom. Bom, boa tarde a todos. Obrigada, BFintex, pela oportunidade. Meu nome é Raquel Kibrit, eu sou CEO da Externa, Boutique de Internacionalização. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho das estratégias de internacionalização para as fintechs brasileiras. Quero deixar vocês bem à vontade, por favor, me interrompa para fazer perguntas, se alguém tiver alguma burning question aí, alguma coisa que queira saber, alguma curiosidade, por favor, pode parar e me perguntar no meio da apresentação, tá? Então, a Externa foi fundada esse ano. O nosso trabalho é justamente fazer toda a parte de design da estratégia de expansão internacional das empresas brasileiras. O nosso trabalho não é a parte burocrática do processo de abertura da empresa internacional, a parte de registro de empresa, de contabilidade. Para isso, para qualquer lugar do mundo que vocês forem, vocês vão precisar de um advogado, de um contador local. Então, o nosso trabalho, justamente, é criar a estratégia de sucesso para vocês internacional. Então, a gente desenha para onde vocês vão, para fazer o quê, para posicionar de qual modo, em quanto tempo vocês vão ter o retorno do investimento de vocês e como vocês vão atingir os resultados estratégicos das empresas. Então, primeiro, sobre o desenho estratégico, quais são os principais passos de um processo de internacionalização? Então, o mais importante é definir a motivação. Esse é o embrião. Tá? Por que vocês querem abrir empresa fora do Brasil? Para atingir qual tipo de resultado? O que vocês estão vendo no Brasil, nas operações de vocês, que faz sentido potencializar numa operação internacional? Quais são as vantagens competitivas de vocês? Todas essas são algumas das perguntas que a gente faz para os CEOs das empresas na hora que alguém tem vontade de ter uma experiência internacional e abrir empresa lá fora. Depois a gente define o local, né? Location, location, location. A coisa mais importante de uma empresa é, tudo bem, você quer abrir fora do Brasil? Para que país você vai? Para que cidade? Para que bairro você vai? Para ganhar o quê? Quais são as vantagens competitivas que estão ao seu redor? Que tipo de ritmo de trabalho de concorrência a sua empresa aguenta no mercado internacional? E como o seu time aqui do Brasil também está estruturado para aguentar essas alterações que vão acontecer na sua empresa. Depois a gente faz a parte de planejamento, que é justamente construir o documento que vai registrar o sonho. Então, tudo bem, hoje eu sou uma empresa brasileira, como é que eu vou chegar a ser uma empresa global? Isso tem que estar muito bem escrito. Tem que ser uma decisão racional, pragmática, um processo de internacionalização. A gente está falando, geralmente, de um processo de 3 anos. Né? Aqui no Brasil, a gente fala assim, o que você vai fazer? Eu sei daqui 6 meses, depois eu não sei. Tá? Um processo de expansão internacional ele pede um planejamento de pelo menos 3 anos. Depois a gente valida essa informação, ou seja, a gente vai visitar esses países, essa localização escolhida, a gente faz todo o exercício de projeção. O empresário tem que se enxergar no lugar escolhido antes de tomar a decisão. E aí ele vai executar o plano de internacionalização. Tá? Isso é uma metodologia simples, basicamente um PDCA, mas ele precisa, o empresário precisa passar por essas fases para tomar essa decisão de forma consciente.
Então, motivação. Por que abrir uma fintech fora do Brasil? Então, a gente tem algumas razões, né? Ampliar o portfólio de clientes. Eu já tenho aqui clientes no Brasil, já estou chegando no nível de saturação no mercado. Ou não, eu tenho clientes internacionais que eu atendo aqui no Brasil, eles estão me pedindo para atendê-los lá fora, que foi o caso da Monkeys, por exemplo. Eu quero construir uma marca global, eu quero ficar conhecido lá fora, isso vai melhorar a minha reputação, eu quero crescer o valor da minha marca também como empresa. Quero criar uma barreira de entrada. Aqui no Brasil, a gente é sempre muito aberto, né? Eu quero as empresas vindo aqui, vou atrair investimento, né? Quero startups internacionais aqui. Gente, o mundo é pragmático. Está na hora da gente começar a criar posicionamento internacional de mercado. A gente precisa estar lá fora. Quanto maior a gente conseguir se projetar lá fora, mais difícil vai ser os concorrentes entrarem aqui também. A gente consegue uma dominância melhor. No caso de fintech, especificamente, o nosso mercado é extremamente avançado e diversificado. A gente não pode ter medo de abrir lá fora, porque a gente consegue, sim, concorrer de igual para igual com as empresas lá fora. Tá? Isso é muito interessante. Acho que as fintechs, quando participam de missões internacionais, entendem que os nossos modelos de negócio não deixam nada a desejar. Tá? É uma questão justamente de posicionamento e ambição internacional. A parte de captação de investidores internacionais, né, a gente teve aqui uma palestra só sobre isso. Então, justamente assim, tudo bem, eu já vou ter que abrir uma empresa em Delaware para conseguir viabilizar a captação do meu investimento. Puxa, vamos potencializar isso? Já estou fazendo todo o esforço burocrático de ter esse veículo. Sabe? Não vale a pena, de repente, começar uma operação internacional, já que eu vou ter esse veículo registrado lá fora? O que eu tenho a perder com isso? Então, para essas 5 primeiras, abrir um escritório comercial resolve. Tá? Outras estratégias. Eu quero reduzir meus custos operacionais. No Brasil, eu tenho alguns custos que, às vezes, na Índia é mais barato. Ou até no Canadá, às vezes, eu vou achar desenvolvedores mais baratos que no Brasil. Né? A gente teve aqui alguns argumentos. Data scientist, muito caro no Brasil. Lá fora eu tenho mais oferta, o salário é competitivo, eu emprego os profissionais com flexibilidade de legislação trabalhista. Tem algumas coisas que podem facilitar, eu posso ganhar competitividade internacional, tendo um time lá fora, e, efetivamente, no meu bottom line, ali, eu reduzo meus custos de operação. Então, o Brasil, com relação ao câmbio, ele faz sentido, né? Enfim, o real ele é desvalorizado, mas, mesmo operando em outras moedas, a gente pode entender que o custo Brasil ele é bastante competitivo com custos internacionais também. Tá? Eu tenho clientes lá fora, eu preciso ter um support center próximo dos meus clientes. Então, eu preciso ter uma operação internacional justamente para fazer esse trabalho de operação com o meu cliente. Ou eu quero melhorar minha eficiência tributária. Ou seja, hoje eu trabalho com uma operação de exportação, efetivamente, né? Eu tenho clientes no mundo, eu processo tudo do Brasil. Existem localidades lá fora que faz sentido vocês registrarem uma empresa justamente para reduzir seu custo tributário. Tá? Eu vou dar alguns exemplos. Né? A gente falou aqui de acordos de bitributação. O Brasil tem 34 acordos de bitributação, o Reino Unido tem 100. Então, quer dizer, isso, no final do dia, significa que vocês têm aí a possibilidade de reduzir o custo tributário significativamente da sua operação global. Então, se vocês não estão trabalhando com a América Latina e África, se vocês estão trabalhando com outras regiões do mundo, vale a pena pensar em ter um CNPJ, em ter uma conta aberta fora do Brasil, justamente para melhorar a eficiência tributária da operação de vocês. Fora que vocês também começam a ter a oportunidade de ter receita em moeda estrangeira, e isso também reduz o custo do Brasil. Tá? Poder ter uma conta em dólar, uma conta em euro, uma conta em libra, em ien, o que quer que seja, também ajuda a amortizar um pouco desses custos. Então, para esse tipo de operação, você não precisa ter um front office. Você pode ter um service center, um back office, resolve. Tá? E a parte estratégica, né, do mundo da tecnologia, então, vocês querem buscar novas tecnologias, recrutar pessoas para complementar o time ou obter vantagem de política pública internacional. Então, quer dizer, o que é isso?
existem programas de P&D internacional, existem vantagens para vocês registrarem softwares lá fora com reduções tributárias significativas. Então, quer dizer, vocês podem também se valer dessas políticas internacionais, e aí a gente vai ter aqui alguns países depois, no último painel, apresentando um pouco o que são essas vantagens, o que são esses programas de política pública, que podem, sim, complementar a operação de vocês do Brasil. Então, location, location, location. Para onde ir? O que a gente olha quando a gente está indo para fora? Essas são as 5 principais informações, né? Então, a gente olha acesso ao mercado. Se vocês querem ir para outro país para atender o mercado local ou para atender o mercado regional, né? Então, quem quer ir para os Estados Unidos vai atender Estados Unidos. Quem quer ir para Reino Unido pode atender Reino Unido, Europa, Ásia e Estados Unidos. Quem vai para o México pode atender México e América Latina inteira, né? Então, quer dizer, o que vocês querem atingir, como escolher uma localização. Tá? Captação de investimento é outro fator importante. Legislação. Então, às vezes, a gente quer criar modelos de negócio que no Brasil ainda são informais ou são contra a lei, mas lá fora dá para a gente fazer. Então, às vezes, vale a pena ir para fora, justamente para se beneficiar de uma legislação que já está consolidada e aqui no Brasil ainda não. Isso pode reduzir seu custo operacional. Depois, quando aqui estiver estabelecido, aí. Mas não perde o timing do mercado, que isso é outro fator super crítico para vocês. Talento, ecossistema, distância cultural, jurídica e custo. Eu vou entrar um pouquinho mais nesses fatores. Então, acesso ao mercado e investimentos. Então, esses são os principais mercados, os principais mercados de serviços financeiros do mundo. Tá? Não está por ordem de tamanho, está por ordem alfabética. Tá? Mas, basicamente, o que é legal de entender aqui é que existem corredores para negócios internacionais. Tá? Então, e aí a gente volta um pouquinho na história do mundo, quando a gente fala assim, tá bom, que países foram colonizadores, que países foram colonizados. Então, o Reino Unido fala muito com ex-colônias britânicas, certo? Estados Unidos, Canadá. Então, a legislação ela é similar. Então, quando a gente fala de fazer negócios nesses corredores, é legal a gente entender como os países se relacionam globalmente, porque isso vai trazer uma similaridade de legislação e de tributação que depois pode favorecer a empresa de vocês. Tá? E os mercados secundários. Então, aqui seria mercados primários e os mercados secundários também, que muitas vezes a gente trabalha nesses países também. A legislação, e aí alguns desses destinos que já tem sandbox regulatória, né, acho que vai ter mais informação sobre isso depois, mas, basicamente, são países nos quais vocês podem explorar a tecnologia de vocês de forma mais segura e em ambientes menos regulados. Então, quer dizer, vocês conseguem ter aí uma legislação específica que pode favorecer e trazer mais competitividade para as empresas de vocês. Talento e ecossistema, então, o mapa está invertido. Tá? Ali, aqui é os Estados Unidos e o Brasil. Tá? Mas foi basicamente, o Dorival estava trazendo essa informação, né? Enfim, que China passou os Estados Unidos em ecossistema e etc. Né? E o que isso significa? Então, basicamente, quando o objetivo for instalar labs ou for instalar novas operações do ponto de vista de P&D, eu quero ter um centro de desenvolvimento, eu quero estar no radar das tecnologias internacionais para internalizar isso mais dentro da minha operação. Então, esses são os lugares a olhar. Tá? Vocês percebem que o site location ele muda a prioridade, dependendo do seu objetivo estratégico. Distância cultural e jurídica. Bom, aqui é assim. O Brasil fala com quais países? Se eu quiser falar com quais outros países, para onde eu tenho que ir? Qual é o choque cultural que eu vou ter para iniciar uma operação? E aí a gente não está só falando de captação de cliente, a gente está falando de relação de time. Quando a gente abre uma operação internacional, a gente precisa entender que o nosso time no Brasil
também vai ter células de interface com o time internacional. Então, as pessoas precisam conseguir se falar. Não só falar a mesma língua, mas se respeitar, entender que tem valores diferentes e que vão ter, provavelmente, métodos de trabalho diferentes, ways of working. Então, dependendo do lugar que você for, quanto mais para a Ásia você vai, mais a distância cultural é maior do Brasil. Então, como é que a gente trabalha isso e equaciona isso para o nosso dia a dia, no nosso operacional, a gente conseguir capitalizar em cima disso, pegar as coisas boas e adaptar as áreas de conflito para que a gente consiga ter uma empresa saudável do ponto de vista operacional também. Tá? E do ponto de vista jurídico também. Então, assim, aqui entra um pouco, tem uma teoria que a gente fala que são as stepping stones. Então, assim, às vezes, para a gente se estabelecer num outro lugar, a gente precisa se estabelecer num lugar no meio. Ou seja, isso vai ser uma ponte para a gente chegar em outro lugar. Porque, no final do dia, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tributário, as nossas operações também precisam estar conectadas. E aí a legislação precisa garantir essa ponte. Tá? Os custos. Aí aqui eu queria desmistificar algumas informações para vocês. Né? Assim, o primeiro argumento, quando eu estou falando com os empresários, é assim, cara, para internacionalizar, eu preciso ser milionário, não dá, não estou faturando ainda milhões, bilhões, então não estou pronto, não tenho dinheiro para ir para fora. Tá? A primeira coisa é assim, o nosso custo Brasil não é exatamente barato. Se a gente junta tudo que a gente paga de custo operacional, mais os impostos e converte, dá igual a operações em Chicago, em Toronto, no Reino Unido. Então, assim, hoje não é nenhum bicho de sete cabeças. Se vocês colocarem mesmo na ponta do lápis o quanto vocês gastam no Brasil para operar, vocês vão achar localidades fora do Brasil, em regiões desenvolvidas, com custo operacional similar ou inferior. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo é assim, entender um pouco que o ranking dos custos segue o ranking dos maiores centros financeiros do mundo. Então, quer dizer, o seu custo em Londres ou em Nova York, que são os maiores mercados financeiros do mundo, vai ser mais alto do que o custo em Dubai e em Singapura. Ok? Custo operacional, isso é, enfim, é lógico. Então, tudo vai depender dos seus objetivos estratégicos e da sua previsão orçamentária para saber se você consegue bancar uma operação nesses destinos ou em outros destinos. Os custos turísticos são diferentes dos custos de investimento inicial e dos custos operacionais. Quando a gente vai fazer turismo, às vezes tudo é caro no lugar. O hotel é caro, a alimentação é caro, o transporte é caro, entrar no museu é caro. Mas, às vezes, para quem mora lá, não necessariamente é assim, ele não percebe assim. Porque aí você vai ter um salário local também que te comporte viver naquele local que você está. Então, a gente precisa entender um pouco que essas lógicas são diferentes. Muitas vezes, quando a gente sai do Brasil, como a gente ganha em real e investe em moeda estrangeira, o seu custo de investimento inicial pode ser mais alto, sim, do que seria um custo de setup no Brasil. Mas o seu custo operacional pode ser menor do que o custo Brasil. Por quê? Porque o tributo lá é menor, porque você, às vezes, não precisa de tanto funcionário que nem você precisa aqui no Brasil para fazer essa função, porque, às vezes, o teu funcionário aqui no Brasil produz X, lá produz X mais 30%. Então, quer dizer, no final do dia, você consegue ter custos operacionais que são mais competitivos do que no Brasil. Então, são momentos diferentes do processo de internacionalização que a gente precisa avaliar e equacionar, tá? Para fazer o investimento lá fora. Então, o conto do câmbio e receita em moeda estrangeira. Aqui é a mesma lógica, né? A gente ganha em real, investe em dólar, em libra, as pessoas acham super caro. No final do dia, bota no teu bottom line, se fosse fazer exatamente a mesma operação aqui no Brasil, eu desafio. Se vai sair tão mais caro assim do que seria aqui. Os programas de soft landing facilitam muito, e eu espero que os países toquem nesse ponto.
né, que justamente são os programas de entrada. São os WeWorks da vida, os processos de aceleração, os parques tecnológicos que têm redução de IPTU, o acesso a investidores, o acesso a universidades com capital intelectual diferenciado, as catapultas. Aí, nossa, cada corredor do Canadá, e cada país vai chamar de um jeito o que é o seu programa de atração de investimentos internacional. Justamente, em cima desses programas, existem subsídios de instalação. Ou seja, uma mesa que custaria, sei lá, $300, ele sai os primeiros 6 meses por 100. E esses são os programas de soft landing, você consegue alguma redução de custo no período de instalação bastante interessante. Vale a pena. E os programas governamentais estão nessa linha também, e os incentivos competitivos. Outra coisa que eu escuto muito também. Os empresários falam assim, eu fui lá no consulado do Canadá, e o Canadá me deu isso e isso de incentivo. Aí eu fui lá no da Bélgica, ele me deu aquilo. Nossa, Portugal está excelente. Quem já ouviu isso, por favor? Hã? É assim, né? Então, o que a gente precisa entender? A gente é mais de 100º colocado no Doing Business. Qualquer outro país vai ser melhor de fazer negócio do Brasil. Isso já é benefício, pessoal. Tá bom? Se o país está dando bolsa X, ou está dando $20 mil para me instalar aqui, ou se ele me dá uma mesa de graça, gente, no final do dia, tudo isso é temporário. E assim, vocês precisam entender se aquilo se sustenta no longo prazo para vocês, porque vocês vão estar lá 3, 5, 10 anos, se Deus quiser, vocês vão estar muito tempo lá fora. Então, assim, e o outro ponto que eu queria trazer para vocês utilizem esses programas, mas não se baseiem nisso como o centro da sua decisão estratégica de localização. Ok? No final do dia, é interessante que o negócio de vocês pare de pé com ou sem benefício, tá? Para ter viabilidade. E aí, o ponto de simular aqui em São Paulo a operação, vocês vão ver que não tem grandes diferenças. Bom, quis trazer para vocês aqui alguns exemplos de roadmaps de internacionalização. Então, a gente viu aqui alguns casos, mas, enfim, estratégia é um quebra-cabeça, e falei, vou ilustrar para vocês terem uma noção do que é. Então, primeiro foi o Ebanks, que quis trazer, também foi mencionado. Então, o Ebanks estava no Brasil, e aí o AliExpress falou, vem aqui, me ajuda, você tem uma solução. Eles abriram em Singapura primeiro. Foi um follow the client, mais de 12 horas de fuso de operação, sem nenhum stepping stones no caminho. Tá? Então, o movimento deles foi Brasil, Singapura, aqui está pintado Malásia, porque Singapura é muito pequenininho, não ia aparecer no mapa, tá? Desculpa, não foi um erro geográfico. Aqui, depois eles abriram UK, México e Estados Unidos. Ou seja, daqui para lá, de lá para cá e daqui para cá. Olha o movimento. Qual foi a motivação? Eles queriam ampliar o portfólio de clientes. Eles perceberam que, para eles terem clientes internacionais, ninguém ia pagar direto eles aqui no Brasil. Eles precisavam de uma conta lá fora, no CNPJ lá fora, que vai ter também uma outra segurança jurídica para o cliente dele. Ok? Por isso que as empresas também elas trabalham fora do Brasil, justamente para elas poderem captar uma oportunidade que do Brasil elas não conseguem. Tá? Eles também quiseram captar investidores internacionais, então conseguiram 30 milhões do FTV, acho que isso foi ano passado, se eu não me lembro. Mas, claro, que eles tendo empresa lá fora, isso facilita, inclusive, a parte operacional, né, de um levantamento de investimento, e obter vantagem de política pública internacional. Então, assim, eles foram para Londres para conseguir uma licença de e-money, que era o que eles precisavam para levar o negócio deles para o próximo nível. Ok? E do Brasil eles não conseguiriam isso. Quais foram os benefícios? Hoje eles têm uma marca global. Eles criaram uma barreira de entrada, pessoal, difícil agora. Quem entrar aqui tem um Ebanks para competir. Isso não é brincadeira. Tá?
acesso aos clientes internacionais e melhoria da competitividade, eficiência tributária, diversificação do risco Brasil, flexibilidade operacional. Então, hoje, eles têm times em 5, 6 países que está justamente trabalhando as melhores opções de cada localidade que eles se instalaram. Ok? E os desafios, a reputação do Brasil no mercado internacional. Então, quer dizer, o investidor que vai conceder um investimento para uma empresa brasileira, ele faz 2 vezes mais perguntas se for uma empresa suíça, por exemplo. Enfim, não é 2 vezes, mas assim, a nossa credibilidade, infelizmente, no mercado internacional é difícil. Tá? Então, quer dizer, eles estão tendo que brigar contra isso para conseguir se distanciar um pouquinho da marca Brasil para falar assim, olha, eu não sou Brasil. Na verdade, eu sou América, eu sou México, eu sou UK também. Tá? E as regulações do sistema financeiro internacional. E aí o que foi muito interessante é que assim, eles tiveram muita relação com o FCA lá no Reino Unido. Eles perceberam uma diferença bem importante com relação ao regulador, que lá o regulador ele é educador, ele não é punitivo. Então, isso fez uma diferença muito grande no timing deles de entrada e neles se sentirem mais confortáveis com a legislação local. Então, isso fez bastante diferença. Tá? Salary Fits. Quem já ouviu falar dessa? Vamos lá. A Salary Fits ela foi para uma outra estratégia. Ela pegou o crédito consignado e achou um nicho no mercado internacional. Ninguém lá fora sabe o que é crédito consignado. Ninguém, né? Mas, assim, é o modelo brasileiro. Crédito consignado, que nem parcela. Que nem boleto. Ok? E eles foram numa missão lá para o Reino Unido e descobriram que não tem crédito consignado lá. Você fala, tá, não tem, mas será que dá para trazer para cá esse negócio? Bom, e eles conseguiram levar crédito consignado para o Reino Unido. E do Reino Unido, eles já estão em todos esses outros países. Agora, presta atenção aqui, olha. O Reino Unido, olha, o Brasil fala bem com o México, fala bem com Espanha e Portugal, e Itália. Ok? Reino Unido fala bem com Índia. Então, ele tem bastante flexibilidade operacional para ligar o CNPJ que ele quiser com o destino que ele quiser na hora de fazer uma expansão internacional. Tá? E aí, enfim, eles, na verdade, são uma spin-off da Zetra Software, que é uma empresa lá de Minas, que tem mais de 30 anos no mercado de crédito consignado, trabalha com a Ricardo Eletro. Tá? Eles foram para o Level 39, que é uma aceleradora de fintech lá em Londres, está no meio da referência, conseguiram consolidar o case, fizeram um monte de articulação com os investidores, conseguiram 1,5 milhão de euros do Portugal 2020, que é um programa do governo, ou seja, conseguiram acessar mais capital para conseguir fazer essa expansão internacional deles. Eles já viram outros benefícios, que são esses aqui. Criação de barreira de entrada, exposição global de marca, acesso a clientes internacionais, melhoria da competitividade, aquilo que a gente já falou. E tem um ponto aqui, eles também quiseram começar pelo Reino Unido para estar na vanguarda da tecnologia internacional. Então, o cara acompanha o que está acontecendo lá e já traz para a Zetra, que continua fazendo uma parte desse desenvolvimento aqui no Brasil. De forma que os desenvolvedores trabalham junto. Os desafios, educação no mercado, eles estão educando o mercado internacional sobre o que é crédito consignado, isso é muito difícil, mas eles estão conseguindo, eles têm bastante cases sobre isso. E o valor de investimento inicial, não era uma empresa grande que resolveu investir em Libra de primeira. Então, eles tiveram que se organizar financeiramente para conseguir fazer esse aporte de capital. E aí, quais são os próximos passos? Será que eles vão para os Estados Unidos ou para a China? É nesse nível que eles estão. What's next? Where's next? Né? Hoje, eles têm plataforma operacional para estar nesses dois grandes mercados, se eles quiserem. E o terceiro que eu trouxe, que aí é mais tradicional mesmo, é a XP. Então, a XP ela foi para Londres e para a Suíça, ao mesmo tempo, por Brexit, uma questão de redução de risco mesmo. Tá? E eles foram para os Estados Unidos. Eles foram para Miami, perceberam que Miami não dava para eles e abriram em Nova York.
que era onde eles deveriam estar desde o começo. Tá? Então, assim, aqui é um pouco mais tradicional, é justamente para trabalhar reputação global. É uma marca que quer ser uma marca global. O modelo deles de broker-dealer é super, super avançado para o modelo de mercado internacional. Então, assim, eles estão realmente conseguindo trabalhar a marca deles ganhando posicionamento. Fora que eles, estando nesses mercados, tanto em Nova York quanto em Londres, eles conseguem oferecer produtos internacionais para os investidores brasileiros. Então, esse também é um modelo de negócio que pode ser atrativo para muitos de vocês. Tá? Então, aí, o desafio deles é a construção de uma marca neutra ao Brasil. Ou seja, eu sou do Brasil, mas eu não sou só brasileira. Né? E as certificações internacionais para operação. Realmente, aquilo que vocês comentaram muito bem aqui. Né? Cada país tem sua legislação, cada país vai ter sua certificação, mas, assim, nada disso é mais lento do que foi aqui no Brasil para ser obtido. Tá? E aí, os próximos passos, eu fico aqui pensando, né? Será que eles vão abrir capital lá fora? Então, para finalizar aqui, eu queria trazer para vocês os 7 pecados capitais da internacionalização. Nesses últimos 5 anos, eu ajudei a coordenar um time que internacionalizou mais de 50 empresas para um país, que foi o Reino Unido. E eu vi alguns erros muito relevantes que eu quero dividir com vocês. Espero que esse slide possa economizar alguns milhões para vocês aí quando vocês derem o passo internacional. Então, a localização é fundamental. Se o seu mercado é Nova York, não vai para Miami. Ok? Se o seu mercado é Reino Unido, não vai para Portugal. Ok? São erros estratégicos que, no final, vocês podem demorar um pouquinho mais para equacionar, ou podem ainda ficar com a impressão de que o negócio de vocês não cabe lá fora e vocês voltam, quando, na verdade, foi o produto certo no país errado, ou o produto errado no país certo. Tá? Então, isso daqui realmente precisa ser equacionado. Trabalhar com o mercado da saudade, que o mercado da saudade são os brasileiros lá fora. Tem gente que expande para outro país ou para outra localidade, porque os brasileiros já me conhecem, já sou uma marca fortalecida aqui no Brasil, então vou vender para brasileiro lá fora. Gente, é um mercado minúsculo. Não vale a pena focar nisso. Um sucesso, uma internacionalização bem feita, você vai ser percebido como local depois de 3 anos. Ninguém vai saber de onde você vem. Ok? Então, não pensem que fazer uma projeção, eu sou uma fintech brasileira, me estabelecendo vai fazer alguma diferença. Vai nada. O melhor é você vender um produto bom, com uma qualidade bom, um serviço absurdamente excelente. E as pessoas vão te comprar por isso. Tá? O one size fits all, aqui também outro erro estratégico. Então, assim, eu tenho uma empresa, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V em absolutamente qualquer outro lugar que eu fizer, porque a minha solução é global. Não. Existem adaptações, existem regulações, o mercado de vocês é assim. Vocês vão passar por adaptações dos produtos de vocês para atender o mercado internacional. Inclusive com localização de comunicação. O que isso significa? Se eu for para o mercado americano, eu tenho expressões americanas a colocar no meu site com relação aos meus produtos e com relação à minha estratégia de comunicação. Se eu for para o mercado britânico, eu tenho outras expressões que devem ser utilizadas na minha comunicação. Eu falo no meu site, no meu pitch, e etc. Ok? Então, a localização é bastante importante na hora de entrar no mercado novo. O atropelo burocrático, então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer lá fora, eu vou registrar minha empresa. A empresa é a última coisa, a primeira estratégia. Bola para onde você quer ir, vê se o negócio para de pé. Parou de pé no papel, viaja. Viajou, deu certo? Aí eu vou registrar a empresa, vou tirar visto, vou me mudar com a minha família, vou contratar contador local. Aí, sim. Tá? Pode ser que você descubra que o lugar que você registrou a empresa não cabe esse negócio lá, e vai ser tarde demais. Tá?
Funcionário local não, funcionário competente. Aí aqui tem algumas ressalvas, né? As pessoas acham que precisa contratar funcionário mexicano para atender os clientes mexicanos, ou funcionário português para atender português. Precisa ter os skills. É vendedor que você precisa, contrata alguém que é vendedor. Se é desenvolvedor de software, contrata alguém que é desenvolvedor de software, enfim. Né? Tem gente que prefere contratar amigo, aí o amigo não entrega, aí fica frustrado, enfim, termina a amizade com o amigo. Né? Tem cada história, que não dá nem para começar a contar sobre isso. Tá? Então, o ideal é sempre olhar os skills mesmo. E a insuficiência financeira, que é assim, crucial. Tá? Tem um colchão de pelo menos 3 anos de operação. Pode ser que você pague o seu investimento em 6 meses de operação. Já vi empresa assim. Tá? E tem empresas que podem demorar 3 meses para realmente recuperar o investimento, ou 3 anos para recuperar o investimento que fez. Ah, por que 3 anos? 3 anos porque é considerado um compromisso de longo prazo. 3 anos porque, para muitas rotas de visto, se o investidor vai se mudar para a família, precisa tirar visto de empreendedor. Você vai mandar funcionário expatriado para ser o primeiro representante internacional lá fora. Os países, geralmente, pedem 3 anos de business plan para autorizar alguém a ir morar representando para a empresa lá fora. Tá? Então, aí, para finalizar, eu quero fazer um convite para vocês, espero que tenha ilustrado um pouquinho. A Externa vai dar um curso de internacionalização de startups no InovaBra, no dia 26, o dia todo, de novembro. E, para quem está aqui, tem 20% de desconto. Depois, enfim, me manda um WhatsApp que eu mando o link para vocês, quem quiser participar do curso. Obrigada. Passei, né? Tem pergunta, gente? Não? Então, tá bom. Obrigada.